Você sabia que no dia 2 de dezembro de 2020, o nosso estado de Minas Gerais completará 300 anos? Isso mesmo. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre a história e sobre o nosso estado. Como começou? Quando? No século XVI, pelos bandeirantes, em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709, a capitania de São Paulo em Minas de Ouro. Em 1720, foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. No século XVIII, ele se tornou um importante centro econômico. Foi um rápido povoamento e caiu a produção do ouro em 1750, gerando um aumento de impostos. Esse aumento de impostos gerou tensões que desencadearam na Inconfidência Mineira. No início do século XIX, começou a cafeicultura e trazendo com isso o povoamento e a necessidade do desenvolvimento da infraestrutura e transportes. Surgiram as indústrias, laticínios, açúcar, têxteis, siderúrgicos e ampliam as indústrias em 1950. Em 1970 gerou mudanças na economia, causando um grande volume de investimentos em novos setores. Ciclo da mineração e povoamento do estado. Houve a migração dos portugueses e outras regiões no Brasil colonial no século XVII. Aí gerou uma densidade populacional, em destaque Ouro Preto. Ouro Preto era chamada de Vila Rica de Albuquerque, em 8 de julho de 1711. Lá viveram pessoas importantes como Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho e Manuel da Costa Taide. Vila Rica era a capital de Minas Gerais, e isso foi de 1721 até 1890 que passou a ser Belo Horizonte, a qual é até hoje. Minas Gerais, saberes e práticas. Principais atividades econômicas: a mineração, contribuição dos povos negros e escravizados. As práticas africanas contribuíram com técnicas elaboradas para a extração do ouro no século XVIII. Agricultura. Cafeicultura, no século XIX, foi a principal atividade. A contribuição dos trabalhadores escravizados, o desenvolvimento do Estado, cana-de-açúcar e derivados. Maior derivação dos produtos agrícolas. Bovinocultura de leite, 35% do PIB agropecuário de Minas Gerais. Presente em quase todos os municípios, gera emprego e renda para as famílias. Comunidades tradicionais, os quilombos de Minas Gerais. O que significa quilombo? Acampamento guerreiro na floresta, oriunda do povo bantu. Espaços de resistência, demarcação de território, manutenção e reprodução, modo de vida, povos negros, fuga de negros escravizados. Existe um projeto dos quilombos em Minas Gerais, um processo identitário político participativo. Em Minas Gerais, atualmente, são 311 comunidades quilombolas e 28 outras comunidades. Comunidades indígenas de Minas Gerais. Em 2017, cerca de 15 mil indígenas aldeados em Minas Gerais. Respeito às culturas, conhecimentos tradicionais, práticas socioculturais religiosas, processos próprios de ensino e aprendizagem. Existem os jogos indígenas realizados em Minas Gerais, o Coping, fortalecimento da identidade deles e um intercâmbio. Dentre esses jogos, nós temos Corrida do Maracá, Arco e Flecha, Cabo de Guerra e o Bodoque. Povos ciganos em Minas Gerais. Desde o século XVI. Origem desconhecida. No IBGE 2011, são 175 acampamentos e 127 cidades. 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Cigano. Cultura e diversidade. Religiosidade. Associações religiosas sem vínculo oficial com a igreja. Os festejos de Minas Gerais são Congado, Folia de Reis, as Pastorinhas, Festa do Divino, Festa Junina e quadrilhas. Características: devoção a um santo católico, festas religiosas, assistencialismo, espaço de socialização entre os membros, disputa pelo poder político,
financiamento e manutenção das igrejas. Festas e festivais anuais. Existe a Festa da Jabuticaba, Festa do Queijo do Cerro, Festa do Pé de Moleque, Festa da Goiaba, Festa do Pequi, Festa Nacional do Milho, Festa de Tiradentes e festivais de inverno. Na arquitetura, o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro. Influência do barroco europeu, século XVIII e XIX, Ouro Preto, Diamantina, Cerró, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o mestre Ataíde. Gastronomia mineira. Bolos, broas, pão de queijo, biscoitos assados no forno a lenha e o café. Essa gastronomia, ela foi gerada tanto em tempo de escassez, que foi a época da mineração do ouro, que era feito das sobras, farofas, sopas e mexidos. E na época da fartura, da ruralização. Nós temos o destaque no feijão tropeiro, o angu, angu de milho verde, angu de fubá, paçoca de carne seca, farofa, couve, lombo, pernil, leitão à pururuca, torresmo, tutu, carne de porco e frango. Deu água na boca, né? Os doces e as compotas. Sabe por que eram feitas as compotas? Elas eram conservas em potes de vidro para aproveitar ao máximo as frutas nativas por período maior. E isso até hoje nós vemos e é uma delícia. Sabia que tem influência portuguesa? Eles têm preferência pelo doce às frutas. Atraem turistas e a agroindústria familiar, ou seja, gera renda para as famílias. Os doces, doce de leite, goiabada, doce de abóbora com coco, pé de moleque e a ambrosia. O artesanato, pedra, barro, madeira, pratas, estanho e fibra trançada. Também um destaque especial às esculturas. O trabalho com pedra-sabão, madeira, bordados, bambu, trançados em talas, fibras têxteis, crochês, tricô, couro, tecelagem, tapetes arraiolo, prata, argila, funilaria. Esses artesanatos, eles são passados de geração em geração, gerando renda familiar. O folclore, identidade, tradição, conhecimento de um povo. O que faz parte do folclore? Lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. Influência dos portugueses indígenas africanos. Estão presentes nos objetos de artesanato, culinária, danças típicas, festas tradicionais, personagens do imaginário popular, nas músicas, na linguagem, na literatura oral e na medicina popular. Arte cinematográfica. Em Tiradentes, em 1997, uma mostra de cinema, festival anual patrocinado, a Lei do Incentivo à Cultura. Nós temos também a arte musical, Patrimônio Cultural de Minas Gerais, na Lei 22.456, de 23 de dezembro de 2016. Isso gera sustentabilidade cultural de Diamantina, chama Vesperata, um símbolo do turismo e da cultura nacional. Eram trazidas práticas musicais do século XIX e os músicos se apresentavam nas sacadas dos casarões. Medicina popular. O seu uso tradicional no estado. Estímulo ao uso de plantas medicinais. Está na homeopatia e farmacopeia. A etnobotânica. Agora vamos falar de algumas personalidades destaques. Anastácia. Quem era Anastácia? Uma mulher escravizada. Ela nasceu em Pompéu, 12 de maio de 1740, era uma personalidade religiosa. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, de 1730 a 1814, ele viveu em Ouro Preto, nas regiões de Ouro Preto. Ele era escultor, entalhador, arquiteto do Brasil colonial. Carolina Maria de Jesus, ela foi uma das mais importantes escritoras do Brasil. Nasceu em 14 de março de 1914 e morreu em 13 de fevereiro de 1977. Ela escreveu O Quarto de Despejo e O Diário de uma Favelada, são as suas obras.
ó Minas Gerais, ó Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais, ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, ó Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais.